Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 9 de março de 2024. Trazemos hoje aqui para vocês mais um áudio, cujo título é Os Planos Divinos e a Terra Santa. Neste áudio eu vou trabalhar, então, os planos do Criador para o planeta Terra como uma escola de almas. A vinda dos arcontes, a quarentena da Terra, os eventos de luz, os flashes solares, as ondas desse Sol central, da luz que vem diretamente da fonte que vai fazer a mudança nesse planeta, e a libertação da humanidade. Os planos divinos e a Terra Santa foi uma pergunta que me fizeram num dos áudios desses dias. Por que tudo aquilo que está acontecendo naquela região do planeta não é da agora? Não é por causa do conflito que há lá agora, mas todos os problemas, as migrações, o êxodo de milhares, milhões de pessoas naquela parte do Oriente Médio. Na verdade, o Criador, quando falamos em Criador, falamos aqui de Deus, não tem nenhum plano específico programado para determinada região, determinado país, exclusivo de um povo. Isso não existe. O plano divino é um plano para a casa planetária chamada Terra. Desde a sua criação, nos primórdios dos tempos, quando a Terra ainda era poeira cósmica e gases, que não existia na forma física material, o plano divino já existia para este planeta. Porque Deus não é uma entidade, não é um senhor de barbas brancas, com cara de bom velhinho. Aquilo que nós chamamos Deus, já disse aqui há uns tempos, vem dos eus, de eus. Todos os nossos eus, todos nós, todas as consciências que existem no cosmos infinito. Nós somos um átomo semente divino, originário da fonte, uma consciência. E Deus é simplesmente a consciência maior, a consciência integral, toda a consciência existente. Nós somos partes, Ele é o todo. Obviamente Ele tem planos para todos os planetas e todas as estrelas, todas as galáxias, universos do cosmos infinito. Por que Ele teria um plano só para a Terra? Por que dentro do planeta Terra Ele teria um plano para uma região? Como aqui foi me perguntado, a Terra Santa. A Terra Santa, na verdade, é toda aquela região do Oriente Médio. Não envolve apenas Israel, Jordânia, Palestina, abrange também o Líbano, a Síria, Iraque. É uma grande região ali, porque ali está uma história mais conhecida. Nós sabemos que a ciência hoje tem algumas referências mais antigas, antes inclusive da Grécia Antiga, do Egito Antigo. O Egito também faz parte, embora esteja na África, ele está ali, vizinho, coladinho ao Oriente Médio, faz parte da Terra Santa também. Se nós vamos ampliar um pouco, inclusive a própria Turquia se inclui, porque ali teve origem de muitas personalidades da história bíblica, então é considerada Terra Santa, mas é uma denominação que os humanos deram. Para o Criador não faz diferença nenhuma separar em continentes, em países, em estados, povos. Para o Criador existe um planeta, escola,
uma casa planetária chamada por nós de Terra. Fora da Terra sabemos que a Terra não tem esse nome, tem outros nomes. Alguns chamam de Urântia, outros de Shan, outros de Gaia, e deve ter outros nomes que eu não lembro agora. O planeta como escola de almas, ele é uma casa dividida em partes, como sala, cozinha, quarto, área de serviço, garagem, enfim. Como nós conhecemos uma casa. E você tendo uma casa, você não vai dar importância somente para uma peça. Você sempre tem a tua casa, na tua consciência, aos teus cuidados. Todas as peças são importantes. Tudo que ocorre aqui na tua casa te interessa. Mudanças necessárias são feitas, arranjos, reformas, enfim. Há um propósito de quem comanda. Quem comanda o planeta Terra é o Criador. O Criador não se atém a detalhes mínimos, ele tem o todo sempre como uma planilha. E é o todo que interessa, embora nenhum detalhe passe desapercebido. Se você tem uma casa, de repente aparece uma goteira, por menor que seja, você vai ver por que tem aquela goteira, da onde ela vem e vai tentar sanar o problema. Assim é com o Criador. Então nós vamos começar, teríamos que começar, na verdade, com a Gênese, mas não vamos aqui entrar em tantos detalhes, senão o áudio não termina hoje, nem amanhã, nem essa semana, nem o próximo mês. Vamos aqui falar dos tópicos que nós colocamos, para chegar lá no plano divino e a Terra Santa, para tentar dar uma resposta para o questionamento que me foi trazido aqui. A humanidade, ela surgiu aqui na Terra quando a Terra esteve pronta para a sua habilidade, de ter aqui um ser chamado homem, ou Minal, que podia abrigar uma alma para fazer as experiências. Então a Terra tem o propósito de as almas virem aqui experienciar num corpo humano, um corpo físico, viver a dualidade, as polaridades dentro dos seus propósitos maiores, levar esse conhecimento para todas as estrelas, todas as galáxias, todas as almas de todo o cosmo infinito. Fazer essa experiência aqui virado no mundo, de pernas para o ar, como se diz. Um mundo onde as almas aqui esquecem quem são. O véu do esquecimento. E tudo isso vai ser levado em tempo real para todas as demais almas do cosmo. Quando nós fizemos uma experiência aqui com o fractal de uma alma, a nossa experiência é automaticamente passada para a nossa versão imediata acima, todas as outras acima, até chegar na superalma e chegar no espírito, que é o átomo semente, que é o nosso eu superior. E lá fica registrado na fonte como experiência para todo o cosmo, todas as demais mônadas e almas que nunca tiveram um fractal aqui neste planeta. Só que o Minal surgiu mais ou menos, segundo as informações que nos chegam das consciências mais elevadas, surgiu aqui mais ou menos lá por volta de 1,5 milhão de anos. Então é um tempo mais curto em relação à existência do planeta. O planeta, segundo a nossa ciência, estima uma idade de 4,5 bilhões de anos, mas algumas informações também recebidas dizem que tem 3 vezes mais que isso. Então seriam lá 13 a 14 bilhões de anos de existência. Mas isso não tem importância. O importante é saber que nós, humanos, viemos depois para receber essas almas, para que elas pudessem aqui experienciar
Porque através de um corpo a alma se expressa e experiencia e grava as suas emoções, os seus registros. Porém, teve ali um período longo que os humanos da Terra, as almas aqui encarnadas, experienciavam a dualidade sem a maldade. Era apenas uma experiência, sem os interesses, até que há 350 mil anos vieram os arcontes, já falei sobre isso, trazidos, ou fugidos lá do sistema de Órion, e através das guerras galácticas e interplanetárias, foram recuando e chegaram aqui na Terra, tomaram a Terra. A princípio não tomaram a Terra, apenas se abrigaram aqui. Foi exatamente há 26 mil anos, um calendário maia que se completa a cada 25.920 anos, que eles decretaram a quarentena da Terra. O que significa isso? Fecharam uma grade ao redor da Terra, uma grade magnética, obviamente, impedindo que seres evoluídos de luz viessem aqui libertar o planeta. Caso viessem alguém tentar invadir a Terra para salvar a humanidade, eles usariam dos seus conhecimentos, porque nós sabemos que o mal ele foi desenvolvido, porque ele sempre existiu como sombra, mas ele desenvolveu aqui os interesses quando houve os interesses de quem se comprasse no mal. Então, quando descobriram que podiam usar a humanidade como escudo, criaram artifícios, através do seu conhecimento, armas, armas de plasma, e a ameaça de retaliação era iminente. Se houvesse uma invasão positiva, a humanidade sofreria as consequências. Então, houve um recuo por parte da luz, até que novas estratégias fossem utilizadas a fim de libertar a humanidade. Então a quarentena surgiu há 26 mil anos atrás. Eles ficaram tranquilos, sem serem incomodados até agora, há pouco tempo. Tivemos ali, na época da Atlântida, 13 mil anos, que foi mais ou menos na metade desse tempo, houve uma tentativa da própria humanidade da Terra de evoluir e se libertar, ascensionar. Porém, não houve massa crítica suficiente e o conflito de consciências daquela época acabou por afundar o continente. A gente também tem essa história mais ou menos relatada por consciências superiores, e que partes dessas pessoas, dessas almas da Terra, se salvaram entrando para dentro da Terra e formaram aquela civilização chamada de Terra Interior, povo de Agartha. É uma civilização de humanos pouco mais evoluídos que aqueles que estão na crosta. E alguns conseguiram fugir do continente Atlântico, foram para a África e se estabeleceram no Egito. Por isso temos algumas histórias do Egito Antigo. Obviamente outros foram mais adiante, chegaram até a Grécia. E também teve aquela civilização grega, conhecida da história. Enfim, tudo se resumiu. Aquela região ali do Egito, do Oriente Médio, também foi uma época ali que se desenvolveu um povo, uma região chamada Mesopotâmia, que ficava entre os rios, Tigre e Eufrates, onde hoje está o Iraque, o Kuwait e mais alguns países árabes. Ali se formou uma civilização muito também especial, Tem histórias, Nabucodonosor, que era o rei, naquela época dos Jardins Suspensos, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Enfim, tem história. Se nós vamos olhar a história recente, de 6, 7 mil anos atrás para cá, 8 mil anos para cá, existem narrativas e fatos, registrados que começam a contar uma parte da história atual. E daí, na época, vieram mais tarde outros fatos importantes, como a vinda do Cristo há 2000 anos, que também veio naquela região.
Por que Cristo escolheu a região do Oriente Médio, a região da Terra Santa? Porque ali praticamente tem reunido na superfície o maior grupo de almas da velha civilização Atlântida e a nova civilização da Terra. E ali tudo se produziu ali, desde história, desde conhecimento, experiências, e ali também houve muita migração de almas encarnadas, né, de pessoas, desde das cruzadas. Me parece que Carlos Magno andou por ali também com seu exército, Alexandre o Grande, enfim, há muita história ali, além do Nabucodonosor, os judeus, a diáspora, enfim, toda aquela história bíblica se desenvolve ali. E ali é uma região também de muitos conflitos, porque há muitas raças, e ali estão representadas todas as raças praticamente do planeta. Eu diria que ali é um parágrafo que resume bem a história da humanidade recente, nos últimos milênios, nesse tempo de quarentena, né, da Atlântida para cá, principalmente. Quando nós olhamos aquela região, nós vemos ali uma amostra do que há no planeta. Mas não foi Deus que colocou tudo isso. Isso é apenas um fato. A humanidade se organizou desta forma. O que existe ali na região são coisas que não são ditas. Por exemplo, na Síria. Na Síria tem um pentagrama, um vórtice, 5 pontos, 5 portais da deusa. Por isso também, tanto conflito. Os arcontes sabiam disso. Aqueles que dominavam o planeta Terra, que dominam ainda mais um pouco de tempo, parece-me que está chegando ao fim, sabiam disso. Por que o vórtice da deusa é tão importante para a humanidade? Porque apesar de todos nós termos a crença de que Deus é uma energia masculina, nós estamos equivocados com isso, porque, na verdade, Deus é uma consciência trina, Pai, Mãe, Filho em um. Mas a parte mais importante é a parte feminina, a Mãe, a Deus, que é a parte criadora. Porque se tudo cria, obviamente o feminino tem um poder maior. Toda a criação depende mais do feminino do que do masculino. Há espécies animais e plantas que são assexuadas, por exemplo, mas se não tiver feminino, não consegue. Então o feminino por si só já cria em algumas espécies assexuadas. Outras partes precisam das duas energias, mas o feminino é mais importante. Então há dentro do planeta Terra esses vórtices. Por que existem esses vórtices? Porque quando os arcontes aqui chegaram e fizeram a quarentena, depois de um tempo, as entidades positivas da Terra criaram esses vórtices para se comunicar com outros irmãos galácticos positivos. Então há muitos pontos importantes. As pirâmides, por exemplo, são pontos importantes. Ali tem realmente uma conexão, parece-me, diretamente com Sírios. Nós vamos ver isso mais adiante quando se confirmar tudo isso. Então a deusa, o vórtice da deusa, em muitos lugares do planeta, e elas estão ligadas entre si através de linhas, chamadas de linhas lei. Essas linhas lei unem a comunicação de cada portal, de cada vórtice. Existem, eu acho que, não sei se passa de 100, mas deve passar de 100, eu não sei o número, mas são muitos. Na Síria tem um lugar chamado pentagrama, são 5, bem numa forma de pentagrama, 5 pontas.
Deve ter algo realmente muito importante para ter 5 num pequeno país como a Síria. É muito pequeno. Tem uma razão. Até agora não sabemos, mas tem uma razão para ser. Então, se há algo importante ali, há uma disputa de poder. Como sempre. Sempre existiu. Muito antes do Cristo vir para a encarnação que ele teve há 2000 anos, as forças escuras já sabiam dessas linhas dele, desse pentagrama dos portais da deusa, da energia do feminino. Eles tentaram e conseguiram suprimir a energia feminina para poder controlar o planeta. Porque se não fosse controlada a energia feminina, eles não teriam nenhuma chance de controlar o planeta. Nós temos algumas histórias ali, você vai estudar as sacerdotisas. Onde é que viviam as sacerdotisas? Lá naquelas regiões. Quem eram as sacerdotisas? Eram deusas. Mulheres. Todo o processo de suprimir a deusa foi muito mais forte ali, porque é uma que tem mais portais. Vejamos, por exemplo, os costumes dos povos. Toda aquela região ali que ainda está sob o comando do sistema do islamismo, por exemplo, as mulheres são cobertas de panos para que não se exponha. Por quê? Porque eles têm alguma razão para isso. Quando nós estudamos e aprendemos essas lições, que estão muito além daquilo que é contado, nós vamos entender por que isso. A mulher, naquela região, não sei como é que está hoje, mas ela não podia ter palavra de decisão, não podia se misturar com os homens, não podia ter cargos políticos, não podia votar, uma série de restrições. Por quê? Quando alguém restringe alguém, quando alguém encurrala outros, é por causa do medo. Medo. Medo do quê? Do poder, do feminino, do poder da deusa. Essas histórias, quando nós começamos a montar o quebra-cabeça, elas começam a mostrar um outro desenho. Aí fica fácil de compreender também, porque a nossa consciência está se expandindo agora. Por que a consciência se expande agora? E por que tudo está vindo à tona? E por que então nós estamos falando da libertação da humanidade? Porque quem está fazendo o processo é a luz. Já que os nossos irmãos galácticos não podiam vir com as suas naves e se mostrar aqui, fazer a libertação na base da imposição, que podia ser feita assim, porque a luz tem que se impor, a luz sempre se impõe sobre as sombras. A luz não ataca, mas ela tem que defender o seu poder. Já que os nossos irmãos não podiam vir, o sistema natural da criação divina se encarrega de fazer. No momento que a luz solar que nós recebemos aqui neste planeta passa de uma condição de luz fotônica para uma luz cristalina, adamantina, luz de silício, vai mudar toda a constituição da matéria na Terra e não tem ninguém que possa impedir, porque ninguém consegue fazer a luz parar de criar o novo. Ela vai criar o que sabe fazer, o que sempre soube. Tudo que existe aqui é a criação da luz. E nós vamos então entrar neste período agora de 2012 para cá, quando a Terra e o nosso sistema solar entrou no cinturão de Fótons, mas adentrou uma oitava na espiral galáctica e a luz não é mais fotônica, também é adamantina, luz cristalina. Vai mudar.
vai mudar as consciências, vai mudar os reinos. Já falei sobre isso. São informações que nós recebemos de consciências superiores e temos que nos permitir, pelo menos, em aceitar a possibilidade que isso seja uma verdade, senão a gente vai entrar num parafuso ali e vai realmente sucumbir, porque para quem não ampliar sua consciência, a velha maneira, a velha forma de consciência humana, o modus operandi dos humanos da velha Terra, vai ficar impossível de se sustentar. Nós precisamos deixar aquilo que já foi, porque agora um novo tempo chega e chega muito rápido. Não adianta dizer que só daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Eu já nem mais vou responder essas perguntas, porque cada consciência tem o seu tempo. Se alguém diz assim para mim que só daqui 200 anos, daqui 1000 anos, eu digo sim, vai para você sim, você sabe, você está dizendo. Para mim é agora. Eu vou ver a mudança, porque eu já estou vendo a mudança, já estou sentindo e vivendo. Nesta encarnação eu vou definir a minha vida nesse planeta. Chega de reencarnar em mundos de provas e expiações. Eu já aprendi as lições. Eu tenho essa consciência. Para que eu deveria repetir histórias se eu já aprendi tudo? Por que você vai repetir lições se você já aprendeu as lições? Agora, aquele que não aprendeu vai precisar repetir, obviamente. Mas não mais nesta escola, porque essa escola disse aqui, quem não for aprovado terá que procurar outra, que essas lições aqui não serão mais repetidas, não serão mais ministradas. Aqui haverá outro nível de aprendizado. Que daí é aquela história que nós vamos deixar um mundo de provas e expiações e partir para um mundo de regeneração. Nada mais é do que uma consciência mais elevada. E não adianta alguém que se diz kardecista, espírita, dizer que não, porque Kardec não falou isso. Kardec falou sobre a encarnação e a desencarnação. A lei de ação e reação, que é muito importante entender isso também. Mas ele também falou, e o próprio Cristo disse isso há 2000 anos, que nós iríamos deixar um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Se nós não admitirmos isso, estamos realmente fadados a viver mais um longo tempo ainda no mundo de provas e expiações. Às vezes a gente fica até sem vontade de responder algumas perguntas, porque a insistência naquilo que já foi, é como uma pessoa que está entrando na faculdade e acha que ainda tem que brincar de quebra-cabeça lá, de montar casinha lá no jardim de infância. Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer as fases, os paradigmas, as etapas, como diz a Cristina Cairo. Vamos cumprir cada setênio com honra e louvor. Vamos fazer a nossa evolução sem a necessidade de tanta repetição. O que custa se permitir? Olha, não compreendo, não sei, mas se permita. Se você teimar e negar tudo, você vai ficar no mesmo lugar, na mesma situação. Você não se permite. Se há uma mudança, você quer fazer a mudança da casa, mas não quer se permitir carregar a mudança no caminhão. E também não vai levar nas costas. O que vai acontecer? Absolutamente nada. Vai ficar tudo como está. O tema de hoje: quais os planos divinos para a Terra Santa? Ou então os planos e a Terra Santa? Eu diria que a mesma situação que qualquer outro lugar do planeta. Não existe algo específico. O que existe é aquilo que eu falei esses dias. Não faz muitos dias que eu falei num áudio.
Com o tempo, a psicosfera de uma certa região fica tão carregada que é preciso um evento para limpar. Mãe Gaia não quer saber de ir para a nova Terra, levando sujeira da velha Terra, energias negativas. Aquele povo que paga em determinada região do planeta, paga pela situação dolorosa que se vive, eles construíram, através da sua psique, uma carga energética que inclui eles num mesmo lugar com outros da mesma frequência, e lá pagam junto uma forma de limpeza. Nós falamos sobre as tragédias coletivas, já os planos coletivos de alma, quantas vezes? Ninguém está no lugar errado e nem na hora errada. Esta que é a última encarnação na dualidade da Terra. Todos estão no lugar certo na hora certa, mas isso não há a mínima chance de haver engano. Cada um está onde devia estar. Cada um vai passar o que precisa passar. Ninguém passa o que não precisa passar. Ninguém paga pelas escolhas dos outros. Ninguém entra de gaiato, como se diz, em nenhuma história. Portanto, está tudo perfeito. E o tempo é de celebração. Porque nós chegamos até aqui. A última encarnação na dualidade da Terra. É o momento de júbilo, porque agora nós vamos ter a oportunidade de escolher se queremos avançar ou não. Depende só de nós. Por mais difícil que seja a vida, a situação de cada um, não há ninguém encarnado que veio sem nenhuma chance de ascensionar. A questão é o esforço que é preciso que cada um coloque nesta missão, desta última encarnação. Sem esforços, sem vontade, sem a determinação, aí a coisa fica realmente muito difícil. E para finalizar, eu já vou responder uma pergunta por antecipação, porque sempre é feita a mesma pergunta também. Será que eu vou ascensionar? Bom, se você faz o teu melhor todos os dias, com a intenção do bem, você sabe também quando está fazendo algo que não é lícito, que não é ético. Se você fizer sempre com a consciência tranquila, porque é o correto, é o certo, é o melhor que você pode fazer, tudo na intenção do bem, não tem por que não ascensionar. Porque se eu tenho dívidas da vida passada. Você tem dívidas, já pagou, ou vai pagar ainda, não tem problema. O importante é não fazer dívidas novas. É tudo o que nós temos para dizer quando é feita esta pergunta. Será que eu vou ascensionar? Eu não sei. Eu não sei de ninguém. Não devo saber. Não faz a menor diferença saber ou não saber. Mas a grande diferença que cabe a cada um de nós é a escolha da forma como a gente deve agir a cada dia, a cada hora, a cada minuto, nesses dias que ainda nos restam de vida na terceira dimensão. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.